Paz do Senhor para os irmãos que estão assistindo a esse vídeo, que têm prestado atenção à palavra de Deus. Neste momento, eu quero trazer um texto da palavra de Deus que está registrado em Deuteronômio capítulo 8, o versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor o seu Deus pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Nessa tarde, nessa reflexão, eu quero tratar do tema o perigo de se esquecer de Deus. Há um perigo muito grande quando nós nos esquecemos de Deus. E nesse texto onde nós lemos, que começa no capítulo 7, vai o capítulo 8 e o capítulo 9 de Deuteronômio, há uma advertência de Deus para o seu povo, para que quando Deus os introduzisse na terra que mana leite e mel, na terra prometida aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, para que o povo de Israel, para que aquela nova geração, ao entrar naquela terra, eles não viessem se esquecer de Deus. E em se tratando de se esquecer, isso é uma falha humana que os seres humanos passaram a ter após o pecado. Eles têm um grande problema com o esquecimento. E eu creio que você, como eu, também já deve ter se esquecido de muitas coisas. Quantas pessoas não esquecem de tomar o remédio, esquecem uma chave em casa, esquecem de abastecer o carro, esquece de fechar a porta. Enfim, existem vários esquecimentos na vida do ser humano. Existem esquecimentos que até fazem bem para as nossas vidas. Vale a pena esquecer. Mas existem esquecimentos que nos trazem um mal terrível. É quando nós somos ingratos. É quando nós esquecemos de um bem que alguém fez para nós. E nesse texto, é exatamente isso que Deus ele traz de orientação para as nossas vidas. Quando Deus fala para o povo de Israel que ao entrarem naquela terra, que após terem comido até ficarem satisfeitos, após eles tomarem posse de poços, de casas boas que eles não construíram, de poços que eles não cavaram, ao tomar posse de plantações que eles não plantaram, que eles viessem ser gratos ao Senhor, viessem a agradecer a Deus. E isso é importante, irmãos. Quando nós lembramos do Senhor, ao amanhecer o dia, a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer a Deus pela proteção durante a noite, agradecer a Deus pelo novo dia que amanhece, agradecer a Deus pelo emprego, agradecer a Deus pela casa, pelo transporte, agradecer a Deus pela saúde. Enfim, o que não falta são coisas para nós agradecermos ao Senhor. O que não falta é motivos para agradecer a Deus. E uma coisa é bom nós lembrarmos que Deus nunca esquece de nós. Eu quero trazer uma referência com relação a Deus e a nós, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, o verso 15, que diz o seguinte: Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Observe o que é que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Se tem uma coisa e que Deus não faz, é esquecer nem de mim nem de você. Deus não esquece de nós jamais, em nenhum momento de nossas vidas. Mas quantas pessoas têm esquecido do Senhor? Quantas pessoas muitas das vezes ele ora e pede um emprego e lá na frente ele começa a reclamar daquele emprego. Ele esquece que antes não tinha nenhum emprego. E depois, quando tem, começa a reclamar do dinheiro, do salário que ganha.
Quantas pessoas esquecem que antes e pede a Deus uma casa, e Deus vai e abençoa, dá uma casa para essa pessoa, e lá na frente ele esquece que antes não tinha uma casa para morar. Quantas pessoas ingratas têm esquecido dos benefícios que o Senhor Deus tem dado, enquanto que Deus não se esquece de nós em nenhum momento de nossas vidas. E nesse texto, Deus vai falando ao povo de Israel. No versículo 2, ele diz assim, 12. Ele diz: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Observa que Deus está falando para o povo, para eles terem cuidado, para que quando, depois de terem comido, terem ficado satisfeitos, depois de estarem vivendo uma bonança, uma vida boa, que eles não viessem esquecer do Senhor, que os tirou da escravidão lá do Egito. E muitas das vezes isso tem acontecido na vida de muitos cristãos. A ingratidão tem tomado posse da vida de muitos. Mas a palavra desta tarde é para que você se desperte, para que você comece a voltar ao primeiro amor, ao princípio, para que você se lembre de onde caiu e comece novamente. A Bíblia sempre vai nos orientar para começar de novo. Quando nós caímos, quando nós nos esquecemos de Deus, nós devemos voltar aos princípios, aos fundamentos de onde caímos e começamos a fazer certo, a trilhar no caminho certo. Quando nós lembramos do Senhor em tudo, Deus se alegra, Deus se agrada de nós, porque Deus olha e vê um filho grato, Ele olha e vê um filho que não se esquece dele. Deus olha e vê um filho que tem um coração completamente grato. Me faz lembrar do texto em vários momentos, aonde Jesus sempre, quando ele pegava um pão, a primeira coisa em que Jesus fazia, e ele é o nosso maior exemplo, ele olhava para os céus e dava graças ao Pai. Você tem dado graças a Deus pelo alimento? Você tem dado graças a Deus pela saúde que você tem? Você tem dado graças a Deus pela proteção que você está vivendo? Você tem dado graças a Deus pelo seu transporte, pela sua casa? Enfim, são muitas coisas que nós temos que dar graças a Deus. Talvez se eu e você começássemos a fazer uma oração só de agradecimento, nós passaríamos o dia inteiro, a noite inteira agradecendo a Deus por muitas coisas. O salmista, no Salmo 103, o versículo do 1 em diante, ele diz o seguinte: bendiz a minha alma, todo o meu ser, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. Talvez, se você parar para meditar hoje, começar a pensar no que Deus já fez na tua vida só hoje, do romper da manhã até o final do dia, você começar a pontuar cada uma delas. Senhor, eu te agradeço pelo livramento no trânsito. Senhor, eu te agradeço pelo livramento quando eu estava resolvendo as minhas coisas. Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos. Você vai notar que em apenas um dia você tem 1001 motivos para agradecer ao Senhor. Então eu só quero agradecer a Deus também pela sua vida, por você que tem assistido, que tem prestado atenção à palavra de Deus.
para você que tem se inscrevido neste canal e tem olhado, tem assistido com atenção as mensagens que tenho transmitido aqui. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo fato de você estar dando crédito à palavra de Deus, estar parando para ouvir, estar dizimando uma parte do teu tempo para ouvir a palavra de Deus. Então eu agradeço a Deus e espero que essa mensagem ela tenha ido ao teu encontro e tenha te despertado de alguma forma. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. No nome de Jesus eu agradeço. Amém, Senhor. E amém.